Aleluia, glória a Deus. Meus caros munícipes da região cientista, esse momento é um motivo de alegria poder, neste lugar, voltar para este lugar para trazer a mensagem do Reino de Deus. Desde já quero trazer uma saudação do ministério, onde sou presidente e pastor da nossa igreja, e eu e a minha família tem o dever diante do reino espiritual, que é anunciar as boas novas de Jesus Cristo. E também quero orar nesta tarde pedindo a Deus as ricas bênçãos por todos os moradores deste nobre e digno bairro e cidade. Nesta tarde evangelística, eu, Valdemir Bispo, o saúdo a todos os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus, com a gloriosa paz do Senhor. Glórias seja dada ao Eterno nessa tarde. Quero nessa tarde também agradecer a Deus pela a minha e a nossa existência. Se não fosse Deus, nenhum de nós estaríamos presente nesta tarde evangelística. Em verdade, meus caros, eu vos digo que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa tarde. O Senhor, Ele tem uma palavra específica para você nessa tarde. E o Deus Todo-Poderoso, Ele seja nessa tarde louvado e engrandecido eternamente. Quero também desejar a todos os simpatizantes do nosso ministério uma boa tarde de conversão. Quero também desejar a todos os cooperadores que têm nos ajudado em oração, contribuindo para o crescimento do nosso ministério nas redes sociais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Glórias ao Rei Jesus. E sem mais delongas, quero nesta ocasião ler o Evangelho segundo o doutor Lucas escreve, no capítulo 10, acompanhe a leitura, no capítulo 10 e no versículo 25, até o versículo final de número 37. E desde já eu quero chamar a missionária Elânia para fazer essa leitura oficial nessa tarde. Lucas capítulo 10, versículo 25 adiante. E o título desse texto é sobre a parábola do samaritano. A missionária Elânia vai estar fazendo a leitura do texto. Paz do Senhor, irmãos e irmãs, boa tarde, que Deus nos abençoe. Amém. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás.
Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espantando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cabeça a sua cavadeira, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Faz oração. Ora. Irmãos e irmãs, eu saúdo a todos os irmãos e irmãs que estão aqui e peço a Deus, ao Espírito Santo, que todos vocês amem ao próximo como está aqui, né? Na palavra de Deus. Amém. Queremos fazer uma oração breve, queridos, para essa leitura que o Senhor nos concede nessa tarde. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, meu Pai, estamos diante da Tua palavra, e que nessa tarde, meu Pai, que o Senhor fale conosco de uma forma sobrenatural. Meu Deus, que o Senhor venha ter liberdade nesse lugar sagrado, Senhor, para que o Teu nome venha ser poderoso, Senhor, sobre as vidas. Toca nas almas, meu Pai. Vai quebrando toda obra maligna deste lugar, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, neste tempo, meu Pai, falar conosco de uma forma profunda e objetiva. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome poderoso de Jesus. Glória seja dada ao nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluias. Glórias seja dada ao Senhor. Não botei de forma errada. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Grande e poderoso Deus. Nós vemos nessa palavra, que na qual a missionária Elânia leu, amados, a parábola do bom samaritano. Ela nos traz grandes ensinamentos nessa tarde.
a palavra do Senhor nos diz que certo homem ele descia o lugar mais alto na região de Israel, que era o Monte de Sião. E esse judeu, esse israelita, nessa descida, ele sofreu uma emboscada, porque a distância de Jerusalém para Jericó era de 21 quilômetros. E nessa descida da montanha, do lado havia precipícios e do outro lado havia esconderijos, aonde muitos assaltantes se escondiam dentro dessas cavernas. E aí hoje nós vemos a seguinte pergunta: mas por que Jesus ele citou o caminho de Jericó? Por que Jesus ele citou esse caminho, essa rota? Ele não poderia ter citado uma outra rota? Sim, ele poderia ter dado um outro caminho, mas essa rota era uma rota muito conhecida, porque naquele tempo, querido, naquele tempo, os assaltantes ficavam escondidos dentro dessas cavernas, a fim de assaltar toda a caravana que passava por esse caminho. E a gente observando essa palavra nessa tarde,